Olá amigos, muito bem-vindo você que assiste o nosso canal. Passando para deixar mais uma palavra para vocês. Agradeço aí a participação de todos, viu? Nossa intenção é fazer alguma coisa para Deus e trabalhar pela vida, né? Por uma vida melhor. Eu quero deixar uma palavra que veio à minha mente agora à tarde, interessante, né? Uma palavra interessante. Deixa eu pegar o texto aqui pra gente falar melhor, tá certo? Tá frio, lá fora tá muito frio e não sei se veio uma frente fria do Rio de Janeiro para cá, pro Espírito Santo. Não sei se aí na sua cidade já chegou essa frente fria. E eu quero falar de um assunto importante que são marcas. Marcas elas são sinais que marcam a nossa vida, né, para o resto da vida. Mesmo que a gente passa por um processo de melhoria ou nossa vida atinge um nível melhor, não vive mais naquela situação anterior que vivíamos, mas ficaram as marcas, né? O título é esse aqui: que feridas são estas? Uma pergunta que é feita no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 6. Zacarias 13 e 6. Está escrito assim: e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, dirás a ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. O profeta Zacarias é uma profecia de cunho escatológico. Se cumpriu, ela se cumpriu, tá? E se cumpriu na vida de Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele ficou 3 anos e meio aqui. Ao fim dos 3 anos e meio, ele é crucificado, e ressuscita no 3º dia. Ou poderia dizer, que feridas são essas? Ou eu poderia dizer, marcas, nem Jesus escapou delas. João capítulo 20, verso 7. O que está escrito? E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Porque Tomé, quando Jesus visita os discípulos, ele encontra os 11 após a sua ressurreição. Jesus encontra os 11 discípulos após a sua ressurreição. Só que Tomé não estava lá. E os discípulos viram as feridas nas mãos de Jesus. Só que Tomé falou, não, eu só vou acreditar se eu ver. Que é uma coisa difícil de acreditar mesmo. E Jesus aparece a segunda vez aos discípulos, lá, e Tomé estava junto. E Jesus mostra as feridas nas mãos. E quando ele fala a ferida, toca o lado aqui, porque a lança, ele foi ferido com a lança do lado. O que eu quero dizer para você, nem Cristo escapou das marcas da vida. Quem sabe você foi ferido pela vida, marcado pela vida. E as marcas, elas podem ser física, moral, social ou enfermidade. A enfermidade, ela altera a nossa condição física, do corpo e tudo mais. A física e moral, física acontece por trabalho. De trabalho, você pode sofrer um acidente, perder um membro do corpo, ou você pode perder a visão, passar a enxergar pouco. Então, são marcas físicas, né?
ou você pode sofrer aí um ataque por violência urbana, e esse ataque pode te deixar com sequelas físicas. Agora, a marca moral é aquela que atinge a sua honra, né? Que afeta a tua honra e te deixa para baixo, que te deixa num estado de tristeza, de angústia, de sofrimento profundo. Isso pode acontecer no relacionamento não correspondido entre marido e mulher. Isso pode acontecer numa pessoa que trabalha numa empresa, né? E é perseguido, é caçado, é desmoralizado. Pode acontecer na sociedade, por uma razão, aquela pessoa, aquele senhor ou aquela senhora pode ter atrasado uma conta e o seu nome foi exposto, e isso ficou marcado na vida dessa pessoa. Pode ser por diversas razões na vida, pelo vício, pessoa que está envolvida com vício, não consegue deixar o vício, e o vício deixa sequelas moral, onde a pessoa não é tratada com muito respeito porque é um viciado. Então tem todo um contexto no social, na sociedade onde você vive. Talvez você não tenha um poder aquisitivo à altura para corresponder com outras pessoas, e você é deixado de lado, ou você é excluído do convívio social, porque talvez você não tem nada para oferecer. Enfermidade, quando nós ficamos enfermos, perdemos as forças, perdemos o vigor. Isso tudo mexe com a mente do ser humano. É claro que o sofrimento de Jesus foi diferente. Mas eu quero dizer para você animar. Porque nem Jesus escapou das marcas. Ele foi marcado pela injustiça. Jesus foi marcado pela mentira. Jesus foi marcado pela inveja. Jesus foi marcado por disputa pelo poder. Tá? Jesus foi marcado por muitas coisas, de pessoas que não queriam ele como sacerdote, porque a Bíblia diz nas profecias que Jesus era o sumo sacerdote que viria. Então, por muitas situações, Jesus foi levado à morte de cruz. Um nome diferente de todos os nomes. Nunca viu, naquele tempo em que Jesus viveu, não tinha ninguém ali para fazer isso. Quando alguém queria ser curado de alguma enfermidade, tinha um tanque de Betesda. E não era fácil ser mergulhado no tanque de Betesda. Então, meu amigo, meu irmão, você que consegue assistir esse vídeo, não se entristeça por alguma coisa que lhe aconteceu, que talvez você perdeu assim o prestígio que tinha. Talvez você era um empresário bem sucedido e agora você, por uma razão econômica, você está numa condição falida. Não abaixe a cabeça, erga a tua cabeça, lute e você vai conseguir. Tá certo? Eu assisti um vídeo há poucos dias de um empresário que ele quebrou 13 vezes e hoje ele é bem sucedido. Nessa vida, nós somos sujeitos a muitas coisas que deixarão marcas e sequelas na nossa vida. Mas nós precisamos saber que nós somos muito mais do que os problemas que nos ocorrem, as marcas que acontecem. Talvez no convívio onde você esteja, você nem é lembrado. Né? Talvez essa pessoa que tem a vida conjugal não é correspondido à altura. Olha quantos divórcios têm acontecido no mundo cristão. Né? Então, isso tem deixado muita gente com sequelas, com marcas profundas na vida. Então, vamos confiar em Deus, crer em Deus, colocar nossa fé em Deus, acreditando que Ele restabelecerá nossa condição. Tá certo? Nós se acertarmos em tudo. Na vida do ser humano, tudo se resolve dentro do tempo. O ser humano precisa ter paciência, perseverança, calma e olhar para o autor e consumador da nossa fé.
E assim nós vamos alcançar. Eu quero dizer para vocês, Jesus falou ali nas suas palavras: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Você também vai vencer. Mas você precisa não perder a sua postura como pessoa, de saber, você precisa colocar em evidência a sua importância como pessoa. Você precisa colocar em evidência aquilo que você pode produzir como pessoa. Quem sabe o inimigo de nossas almas, ele colocou coisas na sua vida para te entristecer, te desmoralizar, para que você não avance. Seja você uma moça, um rapaz, um senhor, uma senhora, seja você de qual classe social que seja, não importa, Deus olha todos no mesmo nível. E eu tenho certeza que você vai vencer, vai superar isso, e Deus lhe dará a vitória que você precisa. O que nós observamos hoje é que as pessoas querem resolver as coisas simplesmente com a quebra de relação. As pessoas querem resolver as coisas quebrando as relações, mas ela se esquece do que pode acontecer depois da quebra de relação. Nós sabemos, é sabido também, que às vezes a gente fala sobre relação conjugal, que nós aconselhamos a pessoa a não divorciar. Falando sobre relação conjugal, nós aconselhamos a pessoa, a nossa missão é não separar. Nós aconselhamos a pessoa a não separar. Nós procuramos o diálogo, levar os dois lados no diálogo, para corrigir aquele problema, para que esse casal possa continuar. Mas eu entendo também que há situações extremas de violência, de quebra de honra, e isso é forte demais para as pessoas assumir uma condição de deixar para lá, porque é muito profundo, dói demais. Dói demais naquelas pessoas, porque eu acompanho muitos casos. Dói demais. Tem pessoas que sofrem violência, sofrem ignorância, vive numa condição extrema. Mas eu quero dizer também, quem sabe talvez essa pessoa que está vivendo numa condição extrema, de repente ela fala assim: eu vou sair dessa situação, mas não observa, mas ao invés de sair da situação e ter juízo, não, se envolve em um novo relacionamento sem pensar, sem estudar o caso, sem estudar as possibilidades, e acaba se enrolando ainda mais. Então hoje, porque as pessoas não estão tendo paciência umas com as outras, o que elas fazem? Elas preferem se distanciar. E isso não acontece só no relacionamento conjugal, não. Acontece no relacionamento cristão. De pessoas que preferiram o isolamento, preferiram se afastar umas das outras, ao invés de ambos se perdoarem, ambos se acertarem. Porque como é que vai entrar no céu? Agora, o outro lado, sim, o lado ofendido, ele tem a sua razão. Por que ele tem a sua razão? Ele não tem razão se continuar a não perdoar, mas ele tem seu ponto de razão porque ele foi ofendido e o outro lado não reconheceu. Imagina bem, Jesus, olha só, vem comigo. Jesus, eu estava pensando um pouco hoje, Jesus ele foi pregado na cruz, logo ele morre na cruz, logo ele é colocado no sepulcro, logo no dia seguinte, Jesus, ou no terceiro dia, ele ressuscita. Mas analisa bem que antes dele falecer, ele perdoou. Foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou, sentindo dor, dificuldade. Então, nós vivemos num tempo hostil, difícil, em que as pessoas não querem ter trabalho com nada.
É fato que entre as pessoas pode acontecer um desacerto em algum ponto da vida. Porque são pessoas. Pensam diferente uma das outras. Mas a busca pelo perdão, pela boa vivência, ela precisa ser constante. Jesus perdoou, mas ele carregou as marcas das injustiças sobre ele. E eu tenho certeza que muitos filhos de Deus também têm carregado sobre si marcas de injustiça. Mas se você não sair da posição que você está de servo de Deus fiel, você certamente dará a volta por cima. Mas a partir do momento que você sair da sua posição de um chamado de Deus, aí você dificultará a solução dos seus problemas. Você pode aprofundar ainda mais. Jesus escolheu o perdão. Jesus escolheu perdoar. Então faça isso. E tenha certeza que Deus te abençoará. Mesmo que as marcas fiquem. Mesmo que as feridas fiquem. Porque Jesus ele não se livrou das feridas. Ele mostrou as feridas na mão, nos pés, do lado onde o soldado o transpassou com a lança, furou de um lado, vazou do outro. Mas ele perdoou. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus.